Olá, pessoal. Estamos iniciando aqui o primeiro episódio da série de 6 episódios do podcast Conexões Rurais. É um projeto de iniciativa da Comissão de Jovens da FETAG Alagoas. Esse projeto já vem sendo construído e pensado há algum tempo, então estamos aqui com uma expectativa muito grande. É uma felicidade para todos nós começar esse programa, estrear esse programa, já com um convidado mais que especial. Meu nome é Elizabeth Barbosa, estou na Secretaria de Jovens da FETAG Alagoas e faremos, durante esse momento, uma pequena apresentação com perguntas e respostas. Claro, eu sou Elizabeth, mas os demais também vão fazer essa apresentação. Quem vai estar comigo é... E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Jailson, sou membro da Comissão Estadual de Juventude daqui da Alagoas. Estou como secretário de Juventude, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pão de Açúcar. Trabalhadores e trabalhadoras rurais, agricultores e agricultoras familiares, de Pão de Açúcar. E com muita alegria, Elizabeth, que estou aqui com você, iniciando esse projeto tão bacana, esse podcast tão bacana, né? Vamos aí com toda empolgação. É isso aí. Hoje, dia 25, comemoramos o Dia Mundial da Agricultura Familiar. E esse é o tema de hoje. Por isso, para falar sobre esse tema, trazemos aqui como convidado mais que especial Givaldo Teles, que está como presidente da FETAG Alagoas. Givaldo? Olá, pessoas queridas, boa tarde. Satisfação imensa nesse momento ser parte no podcast Conexões Rurais. Parabenizar aí a juventude rural da FETAG por esse momento. Eu sou Givaldo Teles, diretor-presidente da FETAG Alagoas, e nessa luta do dia a dia pela melhoria e qualidade de vida do homem e da mulher do campo. Estamos aqui à disposição, certo? De vocês, pessoas queridas, de quem nos acompanham, para dialogar aí sobre a agricultura familiar. É isso aí, obrigada, Givaldo. Como uma primeira pergunta, já para instigar aqui, claro, já pensando nesse tema, que é o Dia Mundial da Agricultura Familiar, gostaríamos de saber o que é ser agricultor familiar. Pois bem, vamos lá, né? Primeiro, para ser agricultor familiar, é necessário, você estar na agricultura familiar, né? Você ser pequeno proprietário, você ser um arrendatário rural, você ser incomodatário, um parceiro rural, você ser um assentado de reforma agrária, certo? E o agricultor familiar é aquele agricultor que explora a área de até 2 módulos rurais, que divergem em diversas regiões do nosso estado. Região do Agreste Alagoano, módulo rural, equivale a 15 hectares. Então, o agricultor familiar na região do Agreste Alagoano é aquele agricultor que explora até 2 módulos rurais, ou seja, 30 hectares de terra, que é o equivalente a 100 tarefas de terra. A partir do momento que o agricultor passa a ter um pedaço acima de 100 tarefas de terra, ele passa a ser produtor rural. E o agricultor familiar é aquele que trabalha exclusivamente com a mão de obra da sua família, que trabalha para a sua sobrevivência, e o excedente da sua produção ele comercializa para poder manter a sobrevivência, tanto sua quanto de todos os seus familiares. É por aí que a gente começa a dialogar, certo? Mostrando para a sociedade quem é caracterizado como agricultor familiar. Exatamente. Uma coisa importante, Elizabeth e Jailson, é que na região do sertão alagoano, olha a diferença, um módulo rural é 70 hectares de terra. Olha, no Agreste, 15 hectares. No sertão alagoano, 70 hectares. É uma diferença enorme, certo? Não sei se é porque é uma região de muitos fazendeiros, muitos grandes produtores no nosso estado,
mas diverge muito de região para região aqui em Alagoas. É verdade, o nosso estado é bem diversificado em vários aspectos, inclusive nesse quando se trata do agricultor familiar. E o agricultor familiar tem uma importância muito grande para a sociedade, porque é quem coloca alimento na mesa de todos os brasileiros, não é isso? Pois é, nós somos responsáveis, né, por 70% da produção de alimentos que chega na mesa da sociedade alagoana, na mesa do brasileiro, vem exclusivamente da mão de obra da agricultura familiar. Exatamente, isso é Givaldo, muito importante. Givaldo, você, né, ainda nessa pegada, você que nasceu em Lagoa da Canoa, né? Entrou no movimento em 1992, foi vereador, né, e hoje, né, está na presidência da federação, ocupou alguns cargos na federação no decorrer da sua história, né, acumulando tudo isso, como você, como agricultor, aquele agricultor raiz, né, vê essa evolução nesse decorrer dos anos da nossa agricultura. Seu O microfone. microfone dele. Primeiro, falar um pouquinho dessa trajetória que você traz, um pouco de mim. Eu me filiei ao sindicato do meu município, em Lagoa da Canoa, em 1992. Salvo engano, no meu número de inscrição de filiados é 2233. Salvo engano, não posso até estar confundindo, mas eu tenho quase certeza que é esse o número. No município pequeno, onde predomina uma reforma agrária natural. Em Lagoa da Canoa nós não temos nenhuma propriedade que tenha aproximadamente 200 tarefas de terra. Nenhuma. É uma verdadeira reforma agrária natural no meu município. Sou filho, né, de agricultores familiares, passei por uma infância na roça, na luta, ajudando os pais. Depois meu pai passou a ser diretor do sindicato, que tem coisas que a gente herda, né? E coisas boas na família. Eu fui o único filho que herdou isso do meu pai. Ele foi também presidente do sindicato do meu município. Em 1999, 98, por aí, a CONTAG lançou um programa e lançou uma cartilha que era do Programa de Desenvolvimento Local Sustentável. E naquele momento eu era suplente da direção do Sindicato Lagoa da Canoa. E essa cartilha foi a minha Bíblia que eu botei debaixo do braço. E fui para o campo, começamos a fazer uma parceria com as associações do município. Tive a oportunidade, naquela época, de levar vários cursos do Senar, de fazer uma articulação política nas comunidades, envolvendo muitas e muitas famílias. E, internamente, eu tinha espaço para trabalhar, mesmo sendo o primeiro suplente da direção, porque o meu pai era o presidente. Naquela época, não tinha essa questão que exige hoje do grau de parentesco. Lá nos anos 1900, quando nós era meninos, né, vocês, né, eu já era um rapazinho, e quando foi no ano 2000, coloquei meu nome à disposição para a sociedade canoense, numa pré-candidatura a vereador. E fui o quinto mais votado do município, certo? Isso em 2000, quando foi em 2001, meu pai veio a óbito. Vai fazer agora 23 anos, agora próximo dia 15 de agosto. E isso foi uma pancada. Né? Isso foi uma pancada porque o meu exemplo estava ali. O meu exemplo estava ali. E outros diretores assumiu a direção do sindicato, mas na próxima eleição, a diretoria, isso já em 2001, já no final do ano 2001, a direção decidiu que o Givaldo tinha que ser também presidente do sindicato.
E aí eu comecei a exercer as duas funções. Já era vereador, assumi em janeiro de 21, e no final do ano também assumi a presidência do sindicato, né? Em 2008 tive a oportunidade de ser candidato a prefeito no meu município, uma disputa totalmente desigual, mas mesmo perdendo essa disputa, para mim foi o motivo de maior orgulho na minha vida política, certo? Porque naquela oportunidade eu enfrentava um poderio local do município, que dinheiro para eles não era problema. Ainda hoje, dinheiro para eles não é problema. E isso me rendeu, lá em 2008, 2.820 votos, sem pagar um centavo por voto de ninguém. É por isso que eu digo que foi o maior orgulho da minha vida politicamente. Enquanto o outro lado, pagar a eleição com 4.100 votos, teve que, naquela época, já pagar R$300 por um voto para ganhar de um agricultor, pé de chinelo. Meu transporte era uma moto. Eu era vereador, a eleição com uma moto 92, uma CG 92 era o meu transporte. No ano 2000, uma moto velha, já 8 anos depois, 92, e o caboclo para ganhar de mim teve que gastar R$1 milhão naquela época, dentro de 15 dias. Mas tem um fato também que muito me orgulha na vida política, até chegar na FETAG. 2006, isso deve já estar nos anais da nossa federação, eu tive a oportunidade de ser candidato a presidente da FETAG. Pela primeira vez, a FETAG teve uma chapa de oposição. Eu, Givaldo Teles, sou o candidato da oposição. Naquela época, eu achava que o melhor nome para ser presidente da FETAG era o Genivaldo. A gente da região do Agreste conhecia o trabalho do Genivaldo. Ele tinha um trabalho de dar inveja a qualquer um no sindicato de Arapiraca, na época. E ele era diretor de política agrícola na FETAG. Mas, naquela época, predominava na FETAG o setor sucro-alcooleiro. A FETAG era dominada pelos canavieiros. E o Genivaldo tinha medo de enfrentar, aquela luta. E aí surge um grupo de oposição e diz: Givaldo, tem coragem? O negão aqui já sabe, nunca teve medo de enfrentar qualquer desafio. Isso, fui para o embate, o Genivaldo no outro grupo da situação, era o seu Antônio Vitorino, candidato. Foi uma disputa totalmente desigual, muito dinheiro por trás também, inclusive ameaças, Teve momentos que eu fui ameaçado durante a campanha, mas isso não me fez desistir. E aí, pós a eleição de 2008 para prefeito, chega 2010, nova eleição da FETAG. E aí Genivaldo senta comigo e diz: Givaldo, queria te convidar agora para estar na minha chapa. Eu sou pré-candidato à presidência da FETAG. E eu era cotado para ganhar a eleição do Genivaldo, na oposição. Vocês acreditam? Eu era cotado para ser o presidente da FETAG em 2010 e ganhar do Genivaldo. Mas eu tinha assim, uma admiração e um carinho tão grande por ele que eu digo: cara, eu vou desistir. Nisso houve um rompimento dentro da FETAG, onde o Manuel Felizardo, que era o vice-presidente do Vitorino, não aceitou o Genivaldo. E aí saiu do grupo e foi. Só a zoada do cachorro tá chegando aí, né? O cachorrinho que a gente tem aqui, só um minuto. É assim mesmo, Quem cria animal sabe que o amor que ele tem pela gente, para isso. Oh, que coisa linda. Aí o pessoal fica passando aqui na porta, a frente, ela fica, Mas voltando, pessoal. O Manuel Felizardo, na oportunidade, chegou a um rompimento interno e veio para a oposição. E eu saí da oposição e me juntei a Genivaldo.
e foi a sorte do Genivaldo. Eu acredito que naquela época, para a vitória do Genivaldo, eu devo ter carregado no mínimo 60 votos. Tem pessoas que ainda hoje não falam comigo, pessoas que estavam na oposição quando eu disse que estava saindo do grupo porque eu entendia que o melhor nome para ser presidente da FETAG era o Genivaldo. E aí, pessoal, foi quando eu cheguei à FETAG em 2010. Na época ele disse, escolha o cargo que você quer. E quando a gente pergunta a alguém assim, as pessoas vislumbram logo o setor financeiro. Né? Quando não é o candidato principal à presidência, vislumbra a Secretaria de Finanças, como se isso fosse tudo na vida para quem ocupa um espaço. E eu disse a ele, eu quero o espaço da formação e organização. Oxe, Givaldo, ficou até... Eu digo, pois é, eu quero, se me permitir, ser secretário de Organização e Formação, eu quero tentar contribuir para a organização desse movimento, porque a desorganização, pessoal, era enorme. Era enorme. Não tinha cota de juventude, não tinha cota de mulheres. Nos estatutos você poderia ser presidente 1001 vezes, certo? Não tinha a questão do grau de parentesco. Isso foi tudo fruto do Givaldo, diretor de formação e organização. O processo formativo em Alagoas era travado, não existia formação. O secretário, na época de formação na FETAG, era o Torres, que hoje é o presidente da FETAG. Então, assim, os nossos sindicatos tinham muito medo. Eu lembro quando tinha eleição dos nossos sindicatos, que a FETAG ia para dentro, que vinha uma turma para a nossa região, que era do setor canavieiro. Nosso pessoal tinha até medo. Tinha até medo quando essa turma chegava. Mas, assim, cheguei na FETAG em 2010, fevereiro de 2010, e em março fui convidado para o primeiro desafio no movimento sindical. Foi participar do curso nacional de formação da CONTAG, a Enfoque Nacional. E eu cheguei que nem um cego num tiroteio na Enfoque, porque eu nunca tinha visto nem falar na Enfoque. Imagine uma reunião e um curso nacional de formação com 3 módulos de 12 dias. Imagine você sair daqui para Brasília e ficar 12 dias lá naquela CONTAG, entendeu? Semana e final de semana num curso de formação. Então, isso para mim, no primeiro modo, foi uma agonia danada, né? Não estava acostumado com isso. Mas, assim, foi a escola com quem eu aprendi a fazer a transformação política na FETAG Alagoas, né? E o que é que me fez chegar à presidência da FETAG? Todo o trabalho que o Givaldo fez na organização dos sindicatos e na formação política das pessoas no movimento sindical alagoano. Eu lembro, Jailson, não vou dizer o ano porque estou esquecido, não sei se foi 2013 ou foi 2014, por aí. Nós fizemos o lançamento de um livro contando uma história de uma comunidade em Pão de Açúcar. Parece que Rua Nova, né? A memória ainda está boa, né? Estou bem velho, mas a memória ainda está povoado Rua Nova, né? Nós contamos lá, num livro, escrevemos essa história e fomos apresentar para a comunidade lá em Pão de Açúcar. Então, assim, nós tínhamos orgulho da formação quando o Givaldo estava secretário de formação. Nós tínhamos uma rede de educadores que pulsava, que a gente sempre se encontrava. Nós tínhamos vários grupos de estudos sindicais nesse estado. Hoje isso acabou. É uma rede que ela nem balança mais, né? E tem os grupos de estudo sindical que parou no tempo, né? E não foi culpa do Givaldo. Isso, o trabalho que o Givaldo fez no processo de organização, de alteração estatutária, de filiação dos sindicatos à CUT, nós fomos destaque, inclusive, no momento, a nível nacional, onde nós conseguimos filiar num dia só 20 sindicatos, né? Ao mesmo tempo, no horário só, eu consegui organizar
a filiação de 20 sindicatos, 20 assembleias, tudo num dia só. Isso foi destaque para a CUT nacional. Então, assim, muito me orgulho desse trabalho, e foi esse trabalho de pé no chão, né, que me fez ser presidente da FETAG. Que lá em 2018, eu não era o nome para ser presidente da FETAG. Eu não era o nome escolhido para ser o sucessor do Genivaldo. Tinha 3 nomes já em evidência: Léo, Hilda e o companheiro Robério. Mas a base, os nossos sindicatos, disse ao Genivaldo que o presidente da FETAG tinha que ser o Givaldo. E chegou um momento que eu tive que sentar com ele e dizer: cara, faça uma pesquisa. Faça uma pesquisa. Se os sindicatos quiserem presidente da FETAG, a Hilda, o Léo ou o Robério, eu vou abrir mão do meu nome para estar na disputa. E garanto a você que eu não vou causar uma divisão interna nesta instituição. Até porque não vim aqui para isso. Agora, meu amigo, se os sindicatos disserem Genivaldo tem que ser o Givaldo, aí, nego, velho, o negão vai para qualquer desafio. O negão não abre não do pau, não. Ninguém me falou o tempo, né? Se tem tempo aí, eu... Ô, Givaldo, aqui é bem livre, sabe? A É? gente tá para ouvir, para conversar, é um bate-papo. Ó, Mas porque a gente não, Como não foi dito no mas início, né? Aí eu fiquei eu meio... Então, pessoal, veio 2019. Um ano extremamente difícil, certo? Primeiro, o Brasil, em 2018, elegeu um troglodita para a presidência da República, final de 2018. E ele assume em 2019. E apresenta ao Congresso uma MP chamada MP 871, que foi para fechar os nossos sindicatos. E aí foi um ano de muito, mas de muito desafio. Que foi... Às vezes eu digo que 2019 foi um ano que eu passei mais dias no parlamento, lá em Brasília, entre Congresso, entre Câmara dos Deputados e Senado Federal, do que na FETAG. Porque a MP 871 foi, a gente trazer ela como uma mini-reforma da Previdência. Foi o primeiro passo para a reforma da Previdência. E isso foi para acabar com os nossos sindicatos, né, e acabou com muitos dos nossos sindicatos, principalmente os urbanos. Né? A gente não, a gente foi para a linha de frente, veio para acabar com a aposentadoria do agricultor, veio para acabar com o salário e maternidade, e a gente teve que taxar o governo federal, a gente teve que colocar para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal que não era os agricultores familiares que ia pagar o rombo da Previdência. Que o rombo da Previdência estava nas grandes empresas que sonegam os impostos para esse país. Nós não podíamos pagar esse rombo, o governo tirando o direito de um homem se aposentar e uma mulher do campo com um salário mínimo. Certo? E fomos dialogando, mas a gente ouviu muitas piadas, muitas charadas de alguns deputados, porta na cara, que só sabe quem vai, e às vezes é como a gente diz um ditado, é pisando em ovos, né? Conversando baixinho, pedindo arrego a eles, né? Nos ajude, nos ajude, nos ajude. Bem, uma coisa que aconteceu na MP 871 que foi um afronto para os nossos sindicatos foi a retirada da declaração do exercício da atividade rural. E o governo trouxe mais, que as autorizações ela tinha que ser revalidada a cada ano. Com muita briga a gente conseguiu aumentar para 3 anos, mas não conseguimos de forma alguma trazer de volta a declaração que os nossos sindicatos emitiam. Por quê, pessoal? Porque nós éramos taxados de corruptos, de fraudadores da Previdência, certo? De extorquir os agricultores para emitir uma declaração daquela. Muito do nosso sindicato, infelizmente, cobrava, né? E a gente teve alguns casos aí, Jailson Pão de Açúcar, que você sabe da história com o diretor aí que a gente teve, né? Que extorquia os agricultores. Então, assim, tudo isso a gente enfrentou durante a nossa gestão. ô, Givaldo, como dito no início, é um bate-bola aqui, uma conversa boa. E dentro né, desse diálogo, a gente traz
eu tive, né, em casa, minha avó mesmo, ela sempre, meu avô e minha avó sempre pagaram o sindicato e minha avó pegou uma raiva do sindicato que não queria nem pisar aqui, né, por causa de coisas que aconteceu, Pois né, é. dentro, mas que isso, né, desse tempo que você pegou para cá, né, na secretaria de formação, foi algo foi muito, como é que eu posso falar? Positivo, porque toda alteração de estatuto, todo momento dizer, ó, esse é o caminho, aqui você está vendo qual é o caminho correto. Quem não seguir, infelizmente está fora, não tem como continuar nesse movimento, porque o problema não está um sindicato ser corrupto, o problema está um sindicato ser corrupto e manchar os demais sindicatos, né? E isso é o que acaba prejudicando, né, a caminhada de cada sindicato, né, de cada história. Dentro disso, Givaldo, eu queria estar chamando um quadro, que a gente aqui tem uns quadrozinhos, né, bacana. Eu gostaria de estar chamando aqui um quadro agora, né, que é Raízes do Campo, para a gente poder assistir um videozinho curto. Eu acredito que tu vai gostar. Vamos lá. Nacional dos Idosos Rurais. Quando os Agora aí idosos você mexe começaram a ser comigo. tratados como sujeito da história. Porque eu lembro quando o idoso era aquela pessoa que perguntava como é que está o fulano, está ali, isolado. Mas depois foi construída uma política de valorização da pessoa idosa, até porque entende que a juventude é o projeto, a construção do projeto da formação do idoso. Quer dizer, o idoso nasceu da juventude. E daí é que a juventude tem que ser valorizada, o idoso tem que ser valorizado, porque foi no alicerce de tudo o que aconteceu em todos a vida. Deu para a gente pegar um pouco, Givaldo, da fala do nosso mestre Pedro. Já isso, você trazer uma fala de Pedro Lúcio, aí você, bicho, você bota pra, desculpa a expressão, bota pra fuder comigo, né, velho? Olha só, gente, é orgulho, cara, para todos nós ver aí o depoimento do seu Pedro Lúcio, que eu acredito que vocês devem terem mais. Mas deixa eu dizer, eu tive uma grande oportunidade de, quando estava secretário de formação, trazer o primeiro curso de formação geracional. Não sei se algum de vocês chegaram a participar, com um público entre 50 e 60 pessoas. 30 jovens e 30 pessoas, ou 25, não lembro direito, da terceira idade. Nós fomos, o Givaldo foi desafiado pela Escola Nacional de Formação da CONTAG a fazer o primeiro curso geracional do Brasil. E me desafiaram, eu digo, eu topo, porque eu gosto dessas coisas, eu topo. E vamos dar exemplo para esse país. Quando, pessoas queridas, eu cheguei na formação e organização, a FETAG Alagoas estava como se tivesse hoje na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. No grupo 3 das federações em formação no país. A CONTAG tinha 3 grupos, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. E a nossa federação estava no grupo 3. Em menos de um ano eu botei a FETAG Alagoas no grupo 1. Em menos de um ano, fazendo o trabalho de formação, eu coloquei a FETAG Alagoas no grupo 1. E ainda hoje continua no grupo 1. Mesmo
mesmo, com algumas coisas que aconteceram nessa trajetória que parou a formação sindical, né? Mas Hoje, esse curso geracional, certo? A gente tem nele vários exemplos de vida, e um deles é o mestre Pedro Lúcio. Salvo engano, na época ele era o secretário da terceira idade, salvo engano, na FETAG, ele era o secretário. Então, assim, é uma memória viva que a gente tem, cara, que merece o respeito, principalmente dos vocês mais jovens que estão chegando. Tenho certeza que você, Jailson, Oscar e Pão de Açúcar, outros jovens, se espelham muito, entendeu? No potencial do seu Pedro Lúcio. Givaldo, e é uma experiência tão grande que semana passada estivemos no segundo módulo do curso regional, né, Nordeste, e o pessoal fica falando, poxa, Alagoas como diria, né, você, desculpa a expressão, Alagoas é foda, pô. Alagoas mas é foda mesmo, né? Então, a gente vê a admiração dos outros estados, né, para com Alagoas. A Elizabeth tem uma perguntinha, né, Elizabeth? Pode perguntar. Tem sim. Eu estava aqui ouvindo, e é claro que muitas pessoas ainda não conhecem todos esses relatos, todos esses desafios e avanços que a FETAG passou ao longo desses 60 anos de história da FETAG Alagoas. Então, são fatos importantes que merecem ter sua marcação, que as pessoas devem conhecer e valorizar alguns avanços que a gente teve. E é claro que a partir desses desafios, dessas lutas, que a gente busca melhorar e trazer melhorias para a vida do agricultor familiar, que está lá nas bases, que está trabalhando. E, nesse sentido, gostaria de saber qual a importância de ter o Dia Mundial da Agricultura Familiar. Ele foi instituído em 2014 pela Organização das Nações Unidas. Então, marcar esse Dia Mundial da Agricultura Familiar. Qual é a importância de ter um dia marcando esse momento tão importante para a gente? Elizabeth, eu gostaria, antes de responder a sua pergunta, trazer um pouquinho, Jailson, do que eu estava falando, que eu parei lá em 19, quando os desafios nos trouxe um troglodita, presidente da República, e nos trouxe uma reforma da Previdência que começou pela MP 871. Em 2020, o Brasil foi arrasado com a Covid-19. Né? E aí, esse foi um dos grandes maiores desafios que o movimento sindical superou. Por quê, pessoal? Hoje nós estamos aqui nos reunindo nessa plataforma. Um dos frutos da pandemia é isso aqui. Porque antes da pandemia, eu nem conhecia que a gente podia fazer um bate-papo, tu em Pão de Açúcar, Elizabeth em Maceió, eu na minha casa. Ou não é? Ou não foi um avanço que a gente teve pós-pandemia? Tivemos que se reinventar para poder sobreviver. Né? Foram aí mais de 700 mil vidas que vieram a óbito. E uma coisa interessante, sabe, pessoal? Em Alagoas, no movimento sindical rural, eu fui a primeira pessoa que contraiu o vírus da Covid-19. Presidente da FETAG, nenhum diretor sindical tinha passado por isso. Eu, no dia 28, ela surgiu no mês de março de 2020, e no dia 28 de abril eu testei positivo e comi o pão que o diabo amassou. Né? Meus pulmões foram comprometidos em mais de 50%. Mas continuamos vivos. Um outro fato, Elizabeth, interessante que aconteceu, que a Covid nos trouxe, há aproximadamente 4 anos atrás, nós tivemos o Congresso da CONTAG virtual, por essa plataforma ou outra, e o da FETAG. Né? Quem diria que a gente elegeria uma direção, né, de uma instituição do porta FETAG, uma direção
do porte da CONTAG aqui virtualmente. Então, N desafios que essa conjuntura política do dia a dia nos trouxe, né, para a gente estar aqui hoje. Um outro fator preponderante que muito me orgulha, pessoal, é da FETAG hoje está no cenário da discussão política alagoana. Ter respeito principalmente pelo governador do estado de Alagoas, que nós nunca tínhamos conseguido isso em outras gestões. Né? Hoje, né, o governador reconhece a instituição FETAG. Tem uma pergunta que foi colocada lá, que a Elizabeth me mandou no WhatsApp, que a gente pode refletir isso aí quando a gente vai tratar do Festival da Juventude, do Grito da Terra e da Marcha das Margaridas. Então, assim, uma outra coisa, pessoal, que muito me orgulha, enquanto diretor-presidente da instituição, é que a minha visão, quando cheguei na FETAG, é enfrentar dois gargalos, os dois maiores gargalos que o agricultor familiar, na minha visão, passa, que é a falta de assistência técnica e a comercialização da produção. E aí, lá em 2019, o Givaldo implantou a Feira da Agricultura Familiar no espaço dos agricultores familiares. Foi fácil? Foi não. Muita resistência, principalmente do setor financeiro, porque entendia que aquilo era só despesa, não era investimento. E para a gente hoje, o que mais dá destaque hoje na FETAG é aquela feira. Hoje a sociedade alagoana sabe o que é a FETAG, que antes, para muitos que passavam ali, se perguntava que elefante branco é esse aqui chamado FETAG. Né? Quando trata do processo e assistência técnica, a gente vem evoluindo. A FETAG indicou no governo do estado o presidente da Emater. O governo disse agora, segunda-feira agora, quando do lançamento do PA estadual, que agora em agosto, Jailson, vai fazer o maior evento, certo? Ou talvez, eu acho que é o concurso público para a Emater Alagoas. Então, assim, gente, eu me sinto assim, hoje, se eu saísse da FETAG hoje, eu ia dizer que eu cumpri 100% do que me foi atribuído. Ou muito mais do que isso ainda. Eu ainda tenho umas duas coisas boas para fazer. É agregar espaço para esses polos nas suas regionais e trazer a sede da FETAG para Arapiraca. Para mim, Arapiraca está o coração da agricultura familiar desse estado. De Arapiraca